Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Estou muito feliz que você esteja aqui conosco. Eu me chamo Marlone Lima e vamos falar hoje a respeito de Mateus capítulo 2. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu joinha e nos ajude. Vamos para o vídeo. Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2 retrata a jornada dos magos do Oriente a Jerusalém. Eles não mediram esforços, foram uma grande jornada, foram meses de viagem, sendo castigados pelo calor durante o dia e pelo frio e a geada durante a noite. Ao chegarem a Jerusalém, eles foram ao palácio do Herodes em busca de informações para saber aonde estava aquele que era nascido rei dos judeus. Possivelmente também eles sabiam que naquela região existiam grandes estudiosos que também conheciam acerca dessa profecia, que haveria de nascer um que já era rei dos judeus. Versículo 3 vai retratar que Herodes, ouvindo que já havia nascido um que era rei dos judeus, alarmou-se com ele toda Jerusalém. Herodes o Grande era amante do poder. Ele já havia matado todos os adversários da sua época. Herodes o Grande casou com uma das suas esposas chamada Mariana. E Mariana, ela era de uma família de aristocratas. E Herodes mandou matar todos os nobres da família da sua esposa, com medo de represária e de perder o poder. Herodes o Grande mandou 2 dos seus filhos estudar em Roma. Sua irmã Salomé chegou e falou para ele: Herodes, quando esses moços vierem, eles estarão aptos para assumir o poder. Herodes fica com medo e manda matar os 2 filhos. Por fim, Herodes também manda matar a sogra, mãe de Mariana. E sendo chamado em Roma para prestar conta da turbulência que eles estavam fazendo em Jerusalém, antes de sair, ele manda matar Mariana também. Então Herodes era alguém que tinha ciúme, tinha muito medo de perder o trono do seu poder. E agora os magos do Oriente chegaram com a notícia de que já havia nascido um que era rei dos judeus. Mateus capítulo 2, versículo 4. Perceba que nesse versículo, possivelmente Herodes já sabia da profecia que haveria um que era rei dos judeus e que ele havia de nascer. Mas Herodes, não tendo conhecimento das escrituras, mandou chamar 2 grandes grupos religiosos da época: os príncipes dos sacerdotes e os escribas. Os príncipes dos sacerdotes eram responsáveis pelos cultos de Jerusalém, e os escribas, além de responsáveis pelas cópias das escrituras, também eram os doutores da lei. E valendo-se desses 2 grupos, ele indaga a eles aonde haveria de nascer o Cristo. Mateus capítulo 2, versículo 5, Herodes indaga a respeito de aonde haveria de nascer o Cristo. E os sacerdotes e os escribas citam Miqueias para ele, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Miqueias profetizou 7 séculos antes, com exatidão, acerca de aonde haveria de nascer o Cristo. Mateus capítulo 2, versículo 6. Nesse versículo traz com exatidão o local do nascimento do Cristo. O texto de Miqueias capítulo 5, versículo 2, que indica que é em Belém da Judéia ou em Efrata, ele não está totalmente igual, palavra por palavra, com Mateus capítulo 2, versículo 6, mas ele traz as mesmas palavras, as mesmas ênfases e as mesmas afirmações, sendo conhecido esse tipo de expressão bíblica como parafrases. E é dessa forma que os escribas e os sacerdotes explicam para Herodes aonde haveria de nascer o Cristo. E esse conhecimento deixa Herodes desconfortável e estarrecido e muito preocupado com o seu trono. Mateus capítulo 2, versículo 7. Nesse versículo nós vemos que Herodes começa a elaborar um plano para eliminar o menino. Ele começa perguntando aos magos a respeito do tempo que a estrela apareceu, associando assim o aparecimento da estrela ao nascimento de Jesus, e garantindo que ninguém mais soubesse dessa informação. Por isso ele chamou os magos secretamente, para que somente ele tivesse acesso a essas informações privilegiadas, porque na sua cabeça Herodes já tinha planejado eliminar o menino. Mateus capítulo 2, versículo 8. Herodes, tentando agradar os magos e querendo ganhar confiança, envia-os a Belém, dizendo: ide procurar diligentemente pelo menino, e quando encontrar, comunicai-me para que eu também vá e adore. Escondendo assim a sua real intenção, que não era das melhores, que era de eliminar o menino.
e usando de uma falsa religiosidade para tentar lograr algumas informações dos magos do Oriente. Mateus capítulo 2, versículo 9. Os magos do Oriente observam que Herodes ficou transtornado e que Jerusalém ficou abalada. Mas mesmo assim, isso não mudou o intento deles de procurar os meninos e de continuar sua jornada. E eles seguiram para Belém, sendo guiados pela estrela. Já quanto a Herodes, mesmo sendo mau e truculento, deu mais crédito que aquele menino era o Messias que havia de vir do que os judeus que estavam em Jerusalém, que nem se deram o trabalho de ir lá verificar com seus próprios olhos aquele que eles diziam esperar muito tempo. Mateus capítulo 2, versículo 10. Esse versículo é muito importante, porque é nesse versículo que vemos o fim da jornada dos magos do Oriente, que por meses saíram da sua terra enfrentando frio, calor, passando por reinos difíceis, mas agora eles, guiados pela estrela, encontraram o local da casa onde estava o menino. Se para Herodes Jesus era motivo de desconforto e motivo de medo de perder o seu trono, e para os judeus era motivo de indiferença, pois para os magos do Oriente Jesus era motivo de grande alegria e de paz. Este versículo, diferente do que muitos acham, os magos do Oriente não encontraram Jesus numa estrebaria ou numa manjedoura. Eles encontraram Jesus residindo em uma casa em Belém. Isto aconteceu porque Jesus já havia nascido 2 anos antes, como é registrado lá no Evangelho de Lucas. Porém, havendo-se passado 2 anos, Jesus já estava residindo em uma casa em Belém. Note que no versículo diz que eles entraram na casa. Sendo assim, os filmes e desenhos bíblicos que mostram os magos do Oriente encontrando Jesus na manjedoura não tem nenhuma conexão bíblica. Neste versículo, vemos que os magos do Oriente entram na casa. Mas o versículo não diz que eles eram reis ou que eram apenas 3. A única expressão numérica que existe nesse versículo é que eram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Esses presentes, eles têm a sua ligação lá com Isaías capítulo 60, versículo 6. Esses presentes, eles têm a sua ligação lá com Isaías capítulo 60, versículo 6, porque ouro era presente que eram trazidos para os reis, e incenso eram presentes que eram trazidos para a divindade, colocando tanto Jesus como realeza, que era o rei, e também como uma divindade, como Cristo. E a mirra era um presente que era dado a alguém que estava destinado a morrer. E como nosso Cristo, desde a eternidade, já estava planejado dele vir, sofrer e padecer pelos nossos pecados, esses presentes representaram a trajetória do Messias aqui na terra. Mateus capítulo 2, versículo 12. Neste versículo vemos que os magos do Oriente retornam para a sua terra natal. Possivelmente, os magos do Oriente não perceberam a malícia e a maldade de Herodes. Foi preciso uma intervenção divina da parte de Deus para que eles tivessem uma revelação para voltar para a sua terra por outro caminho. Agora aqueles que creram no sinal natural, que era a estrela que os guiava, agora mais uma vez creem no sinal espiritual, que era uma revelação de Deus por meio de sonhos, para que eles retornassem à sua terra natal. Mateus capítulo 2, versículo 13, traz mais uma vez a revelação de Deus a José através de um sonho. Dessa vez era para fugir para o deserto. Nesse versículo vemos porque possivelmente Deus escolheu José. As suas obediências às ordens divinas eram imediatas. O termo levanta-te e foge, ele expressa urgência na instrução divina. E José estava pronto a obedecer a qualquer hora e a qualquer tempo. Mateus capítulo 2, versículo 14. Nesse versículo vemos que José levanta de noite, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Era uma jornada perigosa à noite, tendo como teto as estrelas, passando por montanhas e desertos perigosíssimos até chegar em Egito. Eram centenas de quilômetros essa viagem. Possivelmente era muito dificultosa por causa da noite. E assim como Israel fugiu para o Egito para não morrer por causa da fome, Jesus foge para o Egito por causa de Herodes. A grande diferença é que 2 anos depois Jesus volta para Israel. E os israelitas permaneceram lá até que se tornaram escravos. Mateus capítulo 2, versículo 15 ao 18. Já nesse versículo 15 vemos que se cumpre a profecia de Oséias: do Egito chamei o meu filho.
No versículo 16, 17 e 18, se cumpre a profecia do profeta Jeremias. Vendo Herodes que foi iludido pelos magos, mandou matar todas as crianças de Belém de seu contorno de 2 anos para baixo. Ramá ficava a 8 quilômetros ao norte de Jerusalém, e foi em Ramá que os israelitas foram deportados para a Babilônia, passando cambaleante em frente ao túmulo de Raquel, que estava enterrado naquela região, segundo os registros de Gênesis, do 35, do 16 ao 20, e também Gênesis 48, versículo 7, que mostra que Raquel estava enterrada em Ramá. E a profecia de Jeremias dá voz ao lamento de Raquel chorando seus filhos, e não querendo ser consolada porque já não existiam. Mesmo Jeremias profetizando no tempo da deportação, a sua profecia se cumpre aqui no capítulo 2, versículo 16, 17 e 18, e registra a matança dos inocentes. Mateus capítulo 2, versículo do 19 ao 22. Nestes versículos registra que o anjo do Senhor aparece a José lá no Egito e informa que ele deve voltar a Israel. José ouve falar que Arquelau reinava no lugar de seu pai Herodes, que havia falecido, e temeu ir para lá. Segundo os estudiosos e os historiadores, Arquelau era muito mau e perverso, igual ao seu pai Herodes, porém não tinha nenhuma capacidade administrativa. Se você ler em Mateus capítulo 2, versículo 22, registra que quem está governando em Jerusalém é Arquelau. Mas se você for lá para Lucas capítulo 3, registra que quem está governando em Jerusalém é Pilatos. Isso acontece porque Arquelau era truculento e não tinha nenhuma capacidade administrativa, e foi denunciado em Roma pelos judeus. E Roma, aproveitando o ensejo, tirou esse rei e colocou um procurador romano dentro de Israel, dentro de Jerusalém, sendo que Arquelau só reinou 2 anos e foi deposto. Mateus capítulo 2, versículo 23. Nesse versículo vemos que José vai habitar em Nazaré, e a narrativa do texto diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, ele será chamado Nazareno. Só que nos livros do Antigo Testamento não há nenhuma passagem referente a Nazaré. Mas essa profecia está relacionada a Isaías capítulo 11, versículo 1, que o ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes surgirá um renovo. Isto porque Nazaré em hebraico significa ramo ou renovo, ligando assim o nome da cidade ao Isaías capítulo 11, versículo 1, e ligando assim também Jesus, pois ele seria chamado de Nazareno. O Messias dos judeus veio, mas eles não conheceram. Eles esperavam que ele viesse de outra maneira, mas ele veio humilde e veio para nos salvar dos nossos pecados. Hoje trouxemos o capítulo 2 de Mateus. No próximo vídeo iremos também expor o capítulo 3. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, ajude esse canal. E até a próxima.